Qual o melhor formato para você desenhar suas histórias? Bom, eu acho que a gente tem que começar a pensar na resposta dessa pergunta, analisando o que tem sido feito até hoje, o que tem sido feito ao longo desses anos por artistas, por estúdios, e a gente pode dar uma olhada nas produções que são feitas por grande maioria dos criadores de entretenimento, que são os filmes, as animações, os games e até as HQs. O que acontece é que muitos desses estúdios, eles têm um investimento muito alto em produção, em equipe, e muitas pessoas acabam trabalhando nos projetos, o que resulta em coisas incríveis. Então não é à toa que o último filme dos Vingadores, o Endgame, foi o filme que mais teve bilheteria na história do cinema até hoje. É um filme que teve uma equipe imensa, claro que foi um legado de muitos outros filmes que vieram anteriormente, mas que mostra como essa cultura pop acaba tendo influência no cotidiano das pessoas. E muitos artistas, se inspirando nessa onda, também querem criar suas histórias, também querem fazer acontecer as suas ideias. O que acontece é que para você fazer uma animação, um filme, um jogo ou até uma HQ, você precisa de uma equipe. É muito difícil fazer um produto desse sozinho. Eu posso dizer por experiência que é praticamente impossível você colocar em prática um projeto sozinho e ter uma grande repercussão. Justamente por estar fazendo tudo por conta, você tem que cuidar da divulgação, da produção, e tudo isso demanda muito trabalho, bastante experiência, e o que acontece é que muitos artistas acabam produzindo, demorando muito para produzir, e quando vão divulgar, acabam não conseguindo alcançar um público muito grande. Então, no final das contas, o que a maioria dos artistas ou dos produtores acaba fazendo? Me refiro a artistas que desenham, que fazem ilustração, eles recorrem a HQ, as histórias em quadrinhos. E o que isso implica? Que as histórias em quadrinhos, elas já têm um formato estabelecido, elas já têm uma linguagem própria, já têm ferramentas visuais e recursos que você usa dentro desse universo, na criação de HQs. E muito disso é fantástico. Eu já estudei bastante o livro do Scott McCloud, que fala como criar quadrinhos, como escrever histórias, como a arte de criar quadros e a própria linguagem dos quadrinhos. É fantástico, é um universo por si próprio. Mas o que acontece é que esse é um formato que a gente deve se perguntar se é um formato que continua atual, que continua adequado para novas tecnologias que têm surgido ao longo das últimas décadas. Ou da última década, né? Como as inovações tecnológicas têm acontecido tão rápido, a gente vê uma mudança muito grande na maneira com que a gente usa aplicativos e ferramentas digitais, e principalmente um dispositivo muito popular que se tornou nessa última década, que foi o celular. Hoje a gente faz tudo pelo celular. Todas as pessoas do planeta praticamente têm um celular no bolso, sabem o que é um celular, e a gente percebe que ele tem sido um dispositivo que tem sido usado cada vez mais, por mais pessoas de todas as idades, de todos os públicos. E o que eu percebo, assim, analisando esse panorama geral, é que as HQs, que são o recurso principal usado por artistas independentes para publicar suas histórias, elas não se adaptaram ou não se adequaram a esses dispositivos que são os celulares. Por quê? Porque o celular ele tem a tela muito pequena. E por ter uma tela pequena, ele funciona para aplicações específicas. Mas para algumas outras, talvez não tenha a melhor performance. O que as pessoas acabam fazendo é adquirir um tablet que tem uma tela maior, que tem uma tela com espaço maior para exibir alguma coisa. Então, por exemplo, uma HQ que você costuma ler numa revista, que tem um espaço maior para exibir os quadros, os balões, você consegue ter uma experiência de leitura muito melhor e mais ergonômica, mais confortável, do que numa tela pequenininha de celular. Porque na tela pequena, os HQs ficam muito amontoadas, muitos painéis, muitos balões, e as letrinhas dentro dos balões fica uma salada de coisas, uma poluição visual muito grande,
que acaba não sendo a mais adequada para um aparelho com tela pequena. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que repensar a maneira com que a gente exibe as histórias nas telas pequenas. Porque é um meio mais popular de dispositivo que se tem hoje. E qual que é a proposta? A ideia que a gente tem é que o melhor formato para você criar as suas histórias é no formato de storyboard. Porque o storyboard, diferente de uma história em quadrinhos, vai ter um formato padronizado para todas as telas, para toda a sequência da história, vai ser sempre o mesmo. Então isso implica várias facilidades, tanto para quem vai criar as histórias, quanto para quem vai ler. Para quem vai criar é mais simples o método de criação, porque você tem uma padronização das telas. Então você não precisa pensar qual vai ser o layout de cada página, porque no quadrinho você tem que pensar diversos painéis diferentes, a posição dos balões, a ilustração de cada painel. No storyboard não. Como os painéis são sempre os mesmos, ele facilita o processo de criação do desenho, porque você pode só pensar no desenho, na história. E pensar no ângulo de câmera, na posição dos personagens, na diagramação do cenário, e não precisa se preocupar no layout. Uma outra vantagem do storyboard é que ele pode usar, ao invés de balões, que são um pouco travados e ocupam o espaço da ilustração, que tem que ser pensado em conjunto, ilustração e balões, você também pode, no storyboard, ao invés de usar balões, usar legenda. Né? Então, ao invés de ter um texto fixo que não tem como ser alterado, a legenda ela é mais dinâmica, porque ela está separada da ilustração, ela está em primeiro plano. E ela comunica a informação da história do que está sendo dito pelos personagens ou pelo narrador. Inclusive, sobre legendas é um assunto que a gente vai abordar aqui no canal em futuros vídeos. Mas, a gente analisando rapidamente por cima, a gente percebe que o storyboard ele se adapta melhor ao formato que a gente tem hoje, que é o mais comum para telas pequenas. Então, por que eu digo isso? Porque é muito comum você, no transporte público, ver pessoas assistindo séries. E a série, quando você está assistindo no celular, é muito semelhante a esse formato, porque você tem a tela toda com o que está acontecendo, com o filme, e as pessoas leem a informação do que está sendo dito pelas legendas. Então é um formato muito semelhante ao que a gente já conhece, que são os filmes, os seriados, e a gente pode utilizar essas criações já como referência para criar nossas histórias. Então, o storyboard é um formato mais adequado para você criar suas histórias para os dispositivos móveis, que é onde todo mundo está. Se você for olhar Instagram, Pinterest, vários outros sites costumam criar um formato um formato de divulgação mais semelhante com esse layout. E um exemplo é o Stories do Instagram, que você tem uma série de quadros um depois do outro, com a tela cheia sempre. E alguns sites até de quadrinhos, de produção de quadrinhos, promovem. E você pode ver já que os desenhos são bem grandes e as legendas, os balões, eles têm pouco texto. Eles são bem grandes para você conseguir ler na tela pequena. Então você vê indícios de uma transição que está acontecendo para um formato mais adequado para as telas pequenas. E o storyboard acaba sendo o formato mais adequado, porque ele é um formato que atende todas as necessidades de uma forma mais dinâmica, mais focada no que interessa, que é a ilustração e um formato mais simples, tanto para quem vai fazer quanto para quem vai ler. Então, como que você pode começar a fazer suas histórias? Você pode começar a desenhar elas no formato de storyboard, num caderno como esse, um caderno que já tem os frames prontos para você fazer as histórias. Então você não precisa se preocupar em fazer o layout de cada quadrinho, não precisa se preocupar em criar vários painéis, decidir onde vai ficar os balões. Você pode desenhar a sua história corrida já, e após isso colocar as legendas, ou colocar as legendas antes, e a partir daí, né, com o roteiro, fazer os desenhos. E usando um caderno como esse, você pode ter muito mais facilidade de criar as suas histórias de uma forma mais dinâmica, mais fácil, e adaptar para um novo modelo de divulgação de histórias que a gente percebe que existe hoje nas redes sociais, certo? Então, eu gostaria de deixar essa ideia aqui para vocês, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal. Agradecer a vocês pela atenção, aproveitar também para convidar vocês para curtirem aqui os nossos vídeos, o nosso canal, se inscreverem e compartilhar com os seus amigos que são artistas.
porque a gente acredita bastante que esse formato pode ser uma nova etapa para a criação de histórias e para a leitura de histórias. E até mais!